Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Entrei um pouquinho antes das 8. Obrigada por todo mundo que está aí. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar aqui com a Tati Souza. A Tati daqui a pouco tá entrando na live comigo. Legal, pessoal. Bom ter vocês aqui. A gente vai falar bastante sobre como posicionar bem as vendas online para quem já tem loja virtual, né, nessa época de pandemia. Quem está interessado vai ser também muito, muito bacana. Você vai poder ter vários insights sobre isso. E aí eu queria pedir para você, se você acha interessante esse tema para outras pessoas, a gente vai estar falando com a Tati, que é Head de Canais do Mercado Pago. Ela tem bastante experiência na área de e-commerce. E se você tem pessoas aí que você quer divulgar, manda no aviãozinho, avisa elas que essa live está rolando aqui. E vai ser um prazer também ter mais gente. Vamos ver se todos estão chegando aí. Felipe, Mari. Oi, Tati. E aí, tudo bom, Dani? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia. Ah, então tá bom. Adaptando nesse momento de crise, pandemia, vendas. Todo mundo, né? 100% home office, 100% muito trabalho. Muito. Mas acho que faz parte da nossa missão agora, né? Tentar ajudar vários lojistas e vários negócios a se reinventarem. É verdade, é verdade. Agradeço a presença de todo mundo que está chegando, tá? Tem bastante gente aqui. Entrou a Tamily, obrigada pela presença de vocês. Se passou alguém, me desculpa, estou tentando agradecer todo mundo. Leandro, entrando agora também. Obrigada pela presença. Pessoal, a gente vai falar aqui sobre época de pandemia, sobre fortalecer as suas vendas online. Clica no aviãozinho, compartilha com o pessoal que você conhece, para levar esse conhecimento também a mais pessoas, tá? E a gente já vai começar. Marcamos às 8, são 8h03. Tem mais gente chegando, Denis, Victor Tavares. Tem bastante gente para chegar. E muita gente procurando também informação, né, Dani? Sim. Procurando informação boa. Exato. E sabe que eu tenho uma sobrinha que é adolescente, a gente estava conversando esses dias, né? E explicando para ela como que era a vida antes da internet, né? Difícil explicar isso, né? Era muito difícil quando não existia, né? Informação era uma coisa, assim, às vezes tão cara, era tão secreta. Alguém que detinha um conhecimento cobrava muito por aquilo e tudo era um mistério, tudo era um segredo, até um cabelo, né, a cabeleireira não te contava para acordar o nome da tinta que você passava, o produto, tudo era secreto, né? Então, eram outros tempos. E hoje a gente vive uma era tão satisfatória, que tem conteúdo gratuito na internet, tem gente, sabe, transmitindo isso, e é bem bacana, né, Tati? A gente tem notado, eu acho que em momentos de tormenta, né, não estou falando só de lojistas, mas, assim, a disseminação de conteúdo de qualidade tem sido uma procura de todo mundo, né? Sim. A gente que já está no digital há algum tempo está muito mais envolvido nesse ambiente, né? Sim, de troca, de conteúdo divulgado em canais e tudo mais. E aí a gente começa a observar que tem uma população enorme que está se deliciando em acessar conteúdo, que muitas vezes achava que era caro, achava inacessível, ou aquela dificuldade, né? Vou vender online como, né? É caro, como, não sei nem por onde começar. Exato. E a gente vê aí quanta coisa tantos colegas nossos têm produzido. Então, eu tenho falado com todo mundo aí da indústria que é uma excelente oportunidade da gente mostrar quão experientes nós somos, quanto talento a gente consegue ajudar todo mundo nesse processo de transformação e quão robusta é a indústria do e-commerce. Exatamente. Robusta e assim, há vários canais dentro dela, né? Então, assim, tem tanta oportunidade, né, para empreendedores de todos os tamanhos, tanta oportunidade. Realmente, o mercado digital, ele é incrível, né? E tem transformado muitas vidas, a gente acompanha isso, né, nessa nossa jornada, e é muito bacana a gente poder também participar desse movimento, de levar conhecimento e fomentar a transformação digital no mercado brasileiro, que está acelerado pra caramba, graças a Deus. Por um lado é bom, a gente sabe, obviamente, que tem muito lojista que está realmente com dificuldade para colocar a cabeça no travesseiro, tem muita gente com salários para
que é responsável por famílias. A gente sabe que tem todo esse circuito, né? Mas olhando para um outro espectro, tem algumas saídas. Né? Eu acho que a gente já viveu momentos em que a gente se viu muito limitado. Hoje, o universo que a internet proporciona, dá para se reinventar. É óbvio que leva-se um tempo. O e-commerce, ele não é... Tô falando e-commerce, mas tem muita coisa além do e-commerce, né? Vender por rede social é e-commerce, vender por link de pagamento é e-commerce, vender no Instagram é e-commerce, não é só no para o seu endereço, sim. né? A gente já interage em alguma medida em cada um desses canais. E aí, desburocratizar um pouco esse processo para que as pessoas vejam oportunidades. Né? Bacana, bacana. A gente, quando vendia alguma coisa nos anos 90, criança cresceu, vou vender uma bicicleta. Ou você anunciava e pagava num jornal, ou você colocava, nem no condomínio você colocava muito, né? Mas ou você divulgava para as mães, boca a boca, né? Boca a boca. Sim. Quem Hoje quer. você consegue fazer venda de itens seminovos, itens novos, em quaisquer um desses canais, com muita facilidade, sem uma expertise tão profunda, né? Imagina se você estudar um pouquinho, você pode potencializar muito mais o teu poder de alcance. Né? Sim, legal, Tati. Bom, então antes da gente começar agora a entrar no conteúdo mesmo, tem mais gente chegando, sejam todos muito bem-vindos. Não consegui decorar o nome de todo mundo que entrou, mas estou vendo aí Isa Bernardo, Eric, bastante gente entrando, Silas, sejam bem-vindos. A gente estava aqui começando, fazendo uma breve conversa, aguardando vocês chegarem. Obrigada pela presença de vocês, né? Então, eu vou começar aqui apresentando a Tati, que é com imenso prazer que ela está aqui hoje nessa live da Real Trends, né? A Real Trends é uma plataforma de gestão e análise de dados voltada para o Mercado Livre. Então, se você é vendedor do Mercado Livre, ainda não conhece, venha conhecer, entra no nosso site, realtrends.com. Nós damos 30 dias de teste grátis para você conhecer essa plataforma que é incrível, ela tem transformado a vida de milhares de vendedores, de sellers do Mercado Livre, tá? E hoje nosso foco não é falar de Mercado Livre, é falar mesmo das vendas online em geral, né? E a gente está aqui com a Tati, que ela tem bastante experiência e em vários papéis ela já viveu dentro do e-commerce, né? Porque no tempo de experiência dela, ela acumula aí experiências desde que ela trabalhou no e-commerce da Whipple, né? Que é detentora das marcas Brastemp, Consul, né? TKNade. Já trabalhou também em plataforma de e-commerce, né, Tati? Trabalhou na Rakuten, né? Então, hoje a Tati ela é head de canais dentro do Mercado Pago, né? Que é a Fintech, que é o meio de pagamento próprio do Mercado Livre. Sim. E tem outras experiências também, então tudo que ela tem acumulado com certeza vai ser de bastante ajuda aqui para quem quer impulsionar, quer levantar sua loja online, mesmo nesse momento de pandemia. Sejam todos bem-vindos, né? Que se quiser continuar convidando mais os amigos, chamem eles aqui para essa live. A gente tem 1 hora para falar de muita coisa, né, Tati? Sim, e se alguma coisa a gente vai tentar dar conta de falar em 1 hora, né? Se não der, fica para um outro momento. Mas assim, desde falar das vendas, né, nas redes sociais, engajamento, posicionamento, soluções alternativas para pagamento. Podemos falar também de gestão de estoque, envios de pedido, nas vendas dos marketplaces em geral, enfim, relacionamento com fornecedores. Se vocês quiserem mandar perguntas também, isso também é importante. A gente pode também dar uma direcionada no bate-papo de acordo com o que for pintando aqui com a galera, tá bom? Certamente. Então é isso. Obrigada, mais uma vez bem-vinda. Imagina. E vamos continuar a nossa conversa. Então a gente estava falando sobre pandemia e a gente está falando sobre fortalecer as lojas online hoje. O que eu tenho observado assim, muita gente se viu, bom, fechei a porta, o que eu faço agora? Né? Tem um estoque para pagar, tem funcionários e tudo mais. O que eu vou fazer com isso? Eu acho que existem alguns caminhos, não é? O WhatsApp já está super disseminado no nosso dia a dia. A depender do tipo de produto ou tipo de serviço que você presta, vai haver limitações. A gente sabe e, assim, infelizmente não tem ninguém aqui com uma fórmula mágica. Eu adoraria ter uma resposta que coubesse para qualquer um dos negócios. Mas a gente sabe que seria imprudente da minha parte e de qualquer um de nós falar que tem um caminho A ou B que vai dar super certo. Eu acredito que tem alternativas super interessantes que podem ser usadas nesse momento. Bom, o WhatsApp, como eu dizia, é um canal que
todo mundo já vive com isso, né? Uhum. Seja para consultar informações dentro de grupos de famílias ou grupos específicos, mas é a forma de contato que você tem hoje com boa parte dos seus contatos diversos. Então, Sim. como utilizar o WhatsApp como uma forma de venda, né? É óbvio que quem está em casa, com seus afazeres, com home office e tudo mais, tem os mesmos desejos, e aí a gente se coloca na posição também de consumidor. Eu tenho os mesmos desejos e necessidades que muitas pessoas que também estão em casa. Essas pessoas, elas estão consumindo alimentos, elas estão consumindo algum tipo de serviço de tecnologia, elas estão reinventando o negócio. Vamos parar para pensar. Pegar o WhatsApp e só mandar: oi, Dani, você quer comprar o meu mouse? Talvez não faça tanto sentido. E aí a gente diz tanto do poder do engajamento. A gente precisa criar uma história que leve a esta compra, né? Então é importante que você utilize o WhatsApp, que é tão disseminado, para criar um enredo e leve algum produto, algum benefício para esse consumidor, né? E para dar esse suporte, as redes sociais são super acessíveis. Hoje, no Brasil, as redes sociais têm um ranking recente. O YouTube é a rede com maior penetração e a gente tem as lives aí para comprovar, né? Todas as lives acontecendo dos músicos diversos e a quantidade de gente assistindo e acompanhando. Mas se a gente for olhar as demais redes sociais, Facebook tem uma gama gigante de grupos específicos de vendas, né? Instagram tem sido uma vitrine excelente para determinados tipos de negócio. Eu vi já desde autopartes, acho que o Ricardo deve estar aí, pode contar da experiência. É possível. Não é? Autopartes é um caminho, mas eu nunca imaginaria, porque você olha o feed, você está lá procurando, sei lá, coisas lúdicas. Pode ser, né? Moda, produtos... Imagina quem está com um filho dentro de casa. Sim, Tati, entreter uma criança. E tudo que você está falando são canais de graça, né? Obviamente, você tem a oportunidade de fazer anúncios patrocinados, né? No Facebook, no Instagram, no YouTube. Mas você consegue aparecer publicamente de graça nesses canais. Sim. No WhatsApp, então, nem se fala, né? Tudo no WhatsApp a gente faz de graça. E só que aquele toque de profissionalização é o necessário, né? Então, a gente percebe que, como muita gente faz, muita gente vende, muita gente busca, mas poucos com profissionalização, poucos fazem isso que você está comentando, de uma personalização, de falar com jeito com seu público, construir uma história, pensar no que vai falar, como abordar. Quem toma esse cuidado se diferencia. Total. Eu vou te dizer que, assim, eu como consumidor, é óbvio que a gente está no e-commerce e começa a observar umas coisinhas do dia a dia nosso, né, da indústria. Mas eu como consumidora também estou sentindo falta de alguns recursos. Não quero ficar me expondo diretamente. Então, poxa, se eu tivesse o catálogo de algum produto que eu consumo frequentemente, essa pessoa, né, esse provedor pudesse me entregar, isso aconteceu com a Quitanda aqui perto de casa. Eles, em algum momento da vida, eu deixei meu número de celular. Eles não faziam entrega. O que acabou acontecendo? Nesse momento, vai lá, pega a lista de transmissão, seleciona, observa se está com DDD, tudo bonitinho, porque se você vai fazer um processo logístico de entrega, tem que se preocupar. Se de repente a pessoa deixou o telefone lá, o DDD é totalmente fora da sua região, cuidado, você vai criar uma expectativa e não vai entregar. Então, exatamente. O cuidado com a base agora é fundamental. E se você em algum momento tem um varejo físico e não está com uma base atualizada, tenta buscar nas suas redes sociais. Quem se engajou na sua marca? Tem todas as informações do Instagram. Quem se engajou? Quem curtiu? Quem curtiu, não pode... A curtida não paga conta. A gente tem que ter isso na mente. A curtida não paga conta. O like não paga conta. O que paga conta? Eu, como consumidora, cliquei lá naquele sapato bonito. Legal. O que você, como lojista, vai fazer para me encantar? Tenta me mandar uma oferta no inbox falando: olha, eu vi que você olhou tal produto, que tal essa outra coleção aqui? Você sabia que a gente está entregando em casa? Então, assim, eu tenho que criar uma história. Não dá para a gente tirar foto de uma série de produtos. Eu vejo vários varejos fazendo isso. Eu sei que está batendo desespero, mas calma. Vamos ter clientes para agora, mas vamos ter clientes para depois também. Porque é verdade. Ô, Tati, e quando você comenta isso sobre os dados, né, me faz lembrar aqui que é o seguinte: a gente está numa era
essa era digital, que é varejo, mas é tecnologia também. São duas coisas, né? Sim. E uma coisa que o mercado está cada vez mais atento, exatamente, são dados, né? Porque Sim. onde estão seus clientes? Quando você só tinha o mundo físico, seus clientes, eles passavam na frente da sua loja, eles conheciam sua rua, buscavam o seu endereço, eles te achavam por esses caminhos. Depois, o televendas, eles decoravam o seu número, eles iam na propaganda, enfim, né? As coisas foram crescendo assim. Hoje é tudo digital. Né? Os clientes te acham, mas onde você acha os seus clientes, né? Antigamente existia a mala direta, o papel, essas cartas. Mas e você tem os dados dos seus clientes? Né? Idem, né? Idem. Então, você tem esses dados, né? Porque até para se fazer uma ação de WhatsApp, você precisa ter esses dados organizados. Né? Os DDDs corretos, tudo muito certinho. Você faz vendas no Mercado Livre, por exemplo, você consegue ter os telefones dos seus clientes lá. Você tem a possibilidade de fazer ações à parte com eles também. Você já pensou em fazer isso? E quando está lá no Facebook, como você estava acabando de falar também, envia no inbox, fala com a pessoa, começa a pegar, né, Tati, as informações dessas pessoas e tabular. Começa a fazer uns arquivos e nomear quem são essas pessoas. E-mail, telefone, o máximo que você conseguir de dados, de que cidade é. E até porque, assim, a gente consome já de forma diferente, né? Sim. Para pensar. Hoje você não sai de casa e fala assim, bom, eu vou comprar um carro e vai para qualquer lugar. Você já pesquisou na internet, já sabe o modelo, sabe o tipo de quilometragem que você quer, o quanto está disposto a pagar. Então, assim... Há bastante tempo, não é de agora que a gente está com tudo fechado, mas há bastante tempo a gente não sai de casa a esmo. O tempo está precioso. É tudo muito planejado. O trânsito te consome, o estacionamento custa caro, o Uber custa caro. Quando você sai, você já sai com alguns propósitos definidos. Sejam os restaurantes, sejam os produtos de consumo. Você já sabe minimamente para onde você vai e o que você quer consumir. Gratas surpresas quando a gente tem coisas que são imprevisíveis e acontecem no meio do caminho de forma positiva ou não. Né? Mas a gente sai minimamente já programado alguma coisa. E programado para alguma coisa, como você vai fazer parte da programação das pessoas? Para fazer parte da programação das pessoas, você tem que estar presente em outros momentos, não só quando ela está na rua. É verdade. Então, estar presente, se alguém dentro de uma rede social, que o grande objetivo de uma rede social, no fim do dia não é vender. Para o usuário é se divertir, passar aquele feed incontável, stories infinitos e gastar tempo, né? Pensando vendo ali amigos, influencers, família, blá, blá, blá. Se alguém, dentro de uma rotina que é voltada para a diversão, na essência, optou em seguir a sua marca, dê muito cuidado e atenção e carinho para essa pessoa. Porque dentro de um feed que ela poderia estar ali olhando viagens e, enfim, coisas que talvez não fossem para aquele consumo, ela preferiu seguir a tua marca. Então, este dado é muito importante. Você precisa consumir esse dado para pensar qual a estratégia que essa pessoa que está seguindo a minha marca no momento de lazer está esperando de mim. E aí, quais são as ações que eu preciso fazer? E dá trabalho. Isso, assim, eu queria muito deixar claro, Dani. Dá trabalho. Parece que é super simples. Nossa, eu vou sair vendendo. Eu fiz uma reunião com algumas influenciadoras um tempo atrás para entender um pouco como é que elas estavam trabalhando. Sim. E elas falando, Tati, a gente faz uma programação, tem um calendário, tem um tipo de ativação, o modelo, se eu vou para o Story, se eu vou para o Feed, o tipo de cross. Gente, imagina, alguém que influencia tem um cronograma. Se a gente que quer vender não tiver, a gente vai perder. Exato. Então, precisa de programação. Eu preciso pensar na sazonalidade. Sazonalidade o que é? É um evento que acontece, sei lá, de venda. É o Dia dos Namorados. Sim, as datas comemorativas são as que mais influenciam na demanda alta ou na demanda baixa para determinada categoria, né? Exato. A sazonalidade no mundo normal é o que move o ponteiro da venda. Sim. Não é? E aí a gente tem que criar outras coisas, porque eu não vou esperar o próximo dia festivo ou alguma sazonalidade anormal para poder vender. Eu tenho que criar ocasiões. Então, pense, por exemplo, talvez eu venda produtos de decoração. Por que eu não posso escolher montar uma semana da decoração infantil?
Por que eu não posso, talvez, dizer sobre os itens para compor, deixar seu banheiro mais confortável? Exato. Né? Eu preciso criar itens que gerem engajamento das pessoas para que, de uma certa forma, eu seja importante na jornada de consumo, seja na rede social, seja no sair mesmo, ou seja, consultar o meu site. E outra coisa, se você tem uma loja online, você tem que pensar como as pessoas querem ver a informação nessa loja online, né? As categorias têm que estar muito bem pensadas, né? Não pode ser um nome que só o fabricante sabe, tem que ter um nome, a categoria Sim, tem que ter todo um o cuidado, nome. né? De buscar como o seu público consumidor procura aquele Exato. produto, como ele chama. Exato. Porque senão a gente está vendendo pra gente só. Tem que vender pro Verdade. outro, né? Então, toda essa jornada pensando em sazonalidade padrão. Putz, a gente tá com Covid, Tati. Como é que você vai explicar Sim. agora, sei lá, a gente tem aí uma sequência de feriados. Todo mundo queria tanto feriado para viajar, para passear, e Pois é. ok. Tá bom. Como é que eu faço, então, o uso do estar em casa? Não sei se você tem acompanhado. No final de semana eu estava lendo um estudo do Google falando da mudança de consumo, né? E das ansiedades das pessoas a respeito desse consumo. Poxa, tem bastante gente procurando fazer coisas em casa. Coisas em óbvio, casa. né? E um aumento de primeiros clientes, pessoas que não compravam na internet e que agora estão comprando, né? Estão Houve um comprando. grande crescimento. A gente precisa pensar Que não tem nisso. onde comprar, essa foi a oportunidade. E a gente tem que pensar, essa pessoa que nunca comprou, ela está se sentindo segura dentro da jornada de compra dentro do meu site? Eu estou passando informações suficientes? A minha descrição está completa? A minha foto seduz? Né? A forma de pagamento, porque é um momento crítico. Imagina que você já criou aquela história legal na rede social, já explicou sobre o produto, a pessoa interagiu com você, você levou para sua loja, ela navegou, encheu o carrinho, nossa, que legal, tá indo para converter. Chegou lá para fechar o pagamento. E aí, de repente, a experiência é ruim. Você pede 20 coisas no seu formulário. Então, são momentos sensíveis que a gente tem que considerar para tornar a jornada fluida. E esse cliente, ele não pode ser o cliente só da Covid. Ele tem que ser um cliente para sempre. Ele tem que estar seguro e convicto de ir adiante. Só pegar um gancho aqui, que você, né, comentou sobre o momento do Covid, a situação hoje é tem novos, para alguns setores, tem muitos novos clientes chegando, mas depois a pandemia vai acabar, o que vai acontecer? Para outros ramos, as vendas caíram, mas ainda estão acontecendo da mesma forma, depois a vida vai voltar ao normal e o mercado vai ter que continuar. Então, a gente está vendo aí coisas diferentes acontecendo. O importante é não sumir do mapa, né? Não deixar a sua marca desaparecida, a sua empresa desaparecer nesse momento. Pelo contrário, continuar trabalhando muito para que ela apareça, né? Essa demanda vai ocorrer. Essa demanda vai ocorrer. Ela pode ser agora, mas elas precisam ser relevantes a ponto que, quando isso acabar, você tem que ter uma marca a ser lembrada. Porque se você tirar o pé agora de investimento de mídia, por exemplo, nesse momento... Não, porque agora ninguém tá vendendo, eu não vou colocar. Tá bom, só que vai acontecer? Tá todo mundo sem dinheiro, não vou vender, então deixa eu sumir. Não dá para pensar dessa forma, porque lá na frente vai ter uma demanda reprimida e ela vai consumir de alguém. E você precisa estar no mindset ali para ser um dos primeiros. Certo. E olha só, a Tati Sena mandou uma pergunta aqui. Outras pessoas, se quiserem mandar, pessoal, interaja com a gente, para a gente até direcionar o interesse de vocês, né, nos temas que a gente vai abordar. A Tati Sena, eu a conheço. Obrigada, Tati, pela pergunta, pela audiência. Ela trabalha na rede Benjamin de padarias, né? E ela comentou que tem percebido um aumento muito grande de compras de alimentos pela internet, coisa que sempre foi um desafio, sempre um pouco mais difícil, né? E com a pandemia, pronto, agora, ao contrário, como o supermercado é o lugar que mais anda cheio, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para poder entrar, as pessoas estão buscando essa forma de comprar alimentos pela internet. E aí a pergunta da Tati você acha que isso é algo que vai se manter depois da pandemia também? Esse novo costume, esse costume aumentado de comprar comida pela internet? Eu vejo da seguinte forma. Havia uma grande resistência de alguns varejistas mais tradicionais, porque imagina que você investe num ponto físico, você estrutura, ilumina, decora, tem profissionais, e tem toda uma arquitetura proporcionando a experiência física.
Existe, sim, por muitos anos. Não, no e-commerce eu não vou comprar. A pessoa vai querer comprar maçã, vai esperar chegar em casa em 2 dias. O fato é que a pandemia colocou todo mundo num momento tão na berlinda que falou, bom, todo mundo tem que consumir. Tem que evitar o contato. Até para proteger os meus funcionários e também proteger as pessoas, né? Tudo bem, muita gente ainda vai no físico. Mas e quem não quer se expor? Vai deixar de comprar da minha marca e vai comprar no do vizinho? Então, o varejista foi meio que obrigado a repensar. E isso tudo interfere em um processo super sensível para alimento, que é a logística. Né? Como eu faço essa entrega rápida? Como eu não gero expectativa de, eu quero comer isso agora, ou eu vou preparar tal coisa, vou levar 2, 3 dias para receber? Teve um caso de uma amiga esses dias, no Mulheres do E-Commerce, que ela falou, eu fiz a compra para minha avó, até agora não chegou, tem uma semana, não é? Então, assim, é um ponto... Porque não estavam preparados, o mercado não estava preparado para isso. Sim. Se eu acho que isso vai ocorrer depois, eu acredito muito. Até porque o consumidor também vai ter receio de ir a aglomerações. Gente, não vamos esperar que maio todo mundo voltou a trabalhar. E simples assim. Grande convicção que as pessoas vão ter bastante resistência em irem em grandes aglomerações. Sejam elas para consumir o produto alimentício, ou seja para qualquer grande evento. Assim, é uma preocupação. E esse modo de consumo diferente, e os varejistas entendendo esse processo logístico, certamente a gente vai ter um outro patamar de consumo no digital para alimento. Não tenha dúvida. É uma virada de chave mesmo. Eu acho uma virada de chave. Como outros ramos viraram sua chave por outras necessidades antes. E essa agora experiência era com vez de logística. alimento. Perdão, gente, o celular aqui tá caindo. Mas, assim, essa experiência logística, eu acho que tem uma série de recursos que tem que ser reinventado. Quantos restaurantes a gente sabia que não faziam entrega, não entrava em nenhuma plataforma, nenhum aplicativo, porque não, quero a experiência. Cara, ou você entra agora no aplicativo, ou você vai fechar a porta e vai fechar de fato, não vai ser só para a pandemia, né? Então, é óbvio que tem várias estratégias. Se eu quero vender para o meu bairro, talvez eu consiga, numa escala menor, talvez numa plataforma não tão grande quanto os recursos que a gente vê, iFood, Rappi e tudo mais, porque eles vão atingir muito mais população. Né? Também não dá para colocar em canais que vão dar uma mega visibilidade e você não tem braço para não tem condições para poder entregar. Então, tem um pouco desse ponto de equilíbrio. É importante a gente considerar que não dá para ficar parado, não é? Então, é o alimento que teve, o time de alimentos que teve que repensar seu processo logístico, a sua disposição de produtos nos sites, a sua relação com o consumidor, porque sim, ele está demandando, sim, ele está restrito. Por outro lado, outros segmentos também têm a oportunidade de trazer a experiência com o seu produto nesse momento caseiro, né? E vão ter outros setores que vão ser, de alguma forma, vão passar por um processo de reinvenção e vão ter que se adaptar. Então, vamos pensar, eu comentei lá no começo, quantos pais estão com crianças com energia lá em cima, durante todo o dia, há um mês dentro de casa. Num espaço pequeno, muitos dentro de um apartamento, né? Exato. Tem um quintal. E se a gente observar os indicadores do Google e algumas informações, eu li um estudo ontem do eBay falando de vários outros produtos que simplesmente explodiram de vender. Eles tiveram um incremento de 1.380% de venda de quebra-cabeça. Sim. Por quê? É um produto Os jogos cresceram muito. Exato, porque são produtos que seguram a atenção de boa parte dessas crianças e adolescentes dentro de casa. E adultos também. Adultos, tem sido a distração. Exato. Então, assim, quantas categorias hoje estão se destacando porque suprem as demandas das pessoas que estão represadas, né? Sim. Elas vão continuar em grande crescimento? Eu não tenho essa informação mágica, adoraria saber, mas que elas têm uma importância super significativa nesse momento, elas têm. Né? E quem tem este tipo de produto tem uma baita oportunidade de se posicionar agora. Né? Quanto que a gente pode ajudar essas famílias e tornar a sua marca relevante no processo de busca? Não é? Talvez eu vendesse brinquedos um tempo atrás, eu não considerasse falar, olha, talvez a minha descrição de produto tenha que ser cada vez mais completa. Não é? Eu vou dizer lá sobre o quebra-cabeça, eu vou falar, você pode montar em família, fique tranquilo, vou te entregar em X prazo, temos estoque suficiente, porque tem toda uma preocupação também
Eu estou gastando dinheiro num momento de crise, mas eu quero ser assertivo no que eu compro e num prazo que eu desejo. Então, tem todo esse equilíbrio de expectativas que a gente tem que fazer. E aí é super importante que a gente, desde o detalhe de produto, descrição e tudo mais, e lembre do pós. Não adianta a gente só vender. Quando a gente vende, a gente precisa zelar. A venda termina na entrega, né? E eu tinha um chefe que dizia assim, a venda termina quando entra o outro pedido do mesmo cliente. Por quê? Isso aí. Porque essa relação ela precisa ser fiel, né? E ela precisa extrapolar um pouco o primeiro pedido. Imagina que muita gente que nunca comprou online teve sua primeira experiência. Você já perguntou, fez uma pesquisa, mandou uma pesquisinha no WhatsApp, ou ligou, se você estiver vendendo em pouco volume? É tão simples, né, Tati? E é humano, né? É humano, é simples ter essa informação, alguma informação. Sim. Né? E às vezes a gente não tem nenhuma, você precisa ter alguma. E assim, os cientistas de dados têm usado o termo, né, que os dados agora eles são o novo petróleo. Sim, então sim. É a riqueza a ter informação, né? E assim, a gente desprezou muita informação no passado. Sim. Certamente. A qualidade do dado que a gente coletava, quantas lojas físicas já receberam milhares de clientes no seu balcão, sabe o nome, sabe onde mora e tudo mais. Entrou, saiu. Emocional, entrou, saiu, e você não sabe o número. Nas redes sociais, minimamente no Instagram, você consegue regionalizar a sua publicação. Você consegue segmentar por sexo, eventualmente, seu produto tem mais fit para um, para outro. Grupos de interesse. Grupos de interesse, faixa etária, que tipo de outras hashtags esses consumidores consomem. E aí você vai acertando um pouco do modelo do público, né? E lembra que, assim, não é só realizar a publicação. Tudo tem um porquê. Quando você vai comunicar em alguma rede social, precisa estar muito claro e objetivo, para que você está colocando? Porque lembra que eu falei lá no começo? Quando eu escolho estar numa rede social, eu quero interagir com os meus amigos, com a minha família, ainda mais no momento de clausura. Quando eu estou interagindo e vem uma marca que eu gosto, trazendo um conteúdo no feed, ele precisa explicar o que ele quer trazer para mim. Se tiver uma foto sem uma descrição detalhada, sem uma hashtag que combine, sem trazer os dados, não precisa falar de preço. Eu escolhi seguir você, porque eu escolhi seguir você. Eu quero dados ali que me convençam a comprar. O preço é uma consequência à parte. E até porque as redes sociais não foram criadas realmente para isso, né? O intuito não era a venda, elas foram criadas para o social, né? Sim, e com a evolução, as vendas foram entrando, os patrocínios e tal. E no início... Tinha tanta até dúvida em relação ao Facebook, né, naquele grande estouro, se o Facebook era para pequenas empresas ou se era para grandes, né? Se é verdade que vendia. Eu lembro que eu trabalhei em agência de marketing voltada para Facebook há muitos anos atrás, era 2012, parece que... Não, mas 2012 parece que é uma coisa que aconteceu assim, nossa, porque as pessoas ainda questionavam, mas dá para fazer venda mesmo? Porque era estranho de entender, né? E hoje em dia tá cada vez mais claro, né? Que é o relacionamento que faz a venda, é ser visto para ser lembrado, que depois também vira venda, não é? É o conteúdo, é não só vender, mas é levar conteúdo para que aquele público se interessa. Isso um dia vira venda. E você reparou que as redes sociais trouxeram aproximações de marcas completamente diferentes. Sim. Então, imagina uma cocriação de uma marca de moda com uma marca de bebida, né? Coca-Cola, hoje vem de moda. Então, são coisas que a gente não pensava num tempo atrás. Mas você consegue fazer esse merge também. Perdão, gente, não é Covid. Não, imagina. É falar o dia inteiro. É falar o dia inteiro. É muita reunião. Tati, enquanto você quiser tomar uma aguinha e se recuperar um pouquinho, só um comentário. Algumas pessoas, elas estão comentando, estão dizendo que acham mesmo que é um caminho sem volta para alimentos, para esses produtos que tiverem esse aumento. O pessoal, deixa eu ver o que mais aqui. Que dados é super valioso, confirmando. Gente, se tiver perguntas também, incrementem aqui. Tati também comentando que existem vários grupos segmentados. Outra coisa também, né, gente? Você, falando de Facebook, de Insta, você pode fazer anúncios pagos fazendo essa regionalização, segmentação, grupo de interesse.
Mas lá no Facebook existe os grupos normais lá, Exato. né? Que você pode participar desses grupos e pode postar lá de graça também, né? Isso não é patrocínio, é normal. Uhum. Links normal lá, você faz um post, pronto, e você tá anunciando também, aquilo não deixa de ser um anúncio, né? Tem um ponto importante, Dani, que acho que é valioso a gente dizer. Vender de graça alcança determinado total de população, porque é a sua rede, né? Pensa no mundo físico. Quando você quer alcançar mais gente, quando você quer alcançar mais consumidores, o que você faz? Panfletagem, anúncio no rádio, anúncio na TV. O digital também tem que perseguir alguns desses caminhos. Igual, né? Sim. Não dá pra gente acreditar que é de graça só. Dá pra começar de graça? Dá. Dá pra fazer planejamento Primeiros de graça? passos. Dá. E é bom que você faça de graça pra você errar e errar pequeno. Aprender. Porque se você investir muito dinheiro errado, o retorno baixo também vai te frustrar. Então, faça experiências pequenas e de graça. A partir do momento em que você entende esse panorama e começa a entender melhor a sua audiência, porque tem um termo que a gente costuma trabalhar bastante, que é saber a persona que compra. Não é? Eu sei quem é a persona que consome, eu sei mais ou menos a faixa etária, eu sei o sexo, eu sei algumas preferências. É legal entender um pouco desse panorama para saber para quem eu comunico. Né? Existem marcas que têm conversas, se você olhar aí no Instagram, algumas falam miga, tem alguns tons de voz, né? Usam memes e tudo mais. Tem outras marcas que não, que seguem uma linha mais tradicional, né? Sim. Um descritivo só fazer um parênteses aqui, porque eu sei que tem gente participando da nossa live que é muito experiente no e-commerce e tem um pessoal que tá começando agora, outros estão atrás de entrar no e-commerce. Então a gente fala muito sobre persona ou também avatar, né? Então aqui no meio digital a gente usa alguns termos que a gente está querendo se referir ao seu público-alvo mesmo, né? Você sabe quem é aquela pessoa, você tem uma imagem de quem compra de você, né? Faixa etária, então, se é homem, se é mulher, mais ou menos que região mora, o máximo de informação que você consegue ter aí para bolar essa pessoa na sua cabeça e conseguir, né, se comunicar com ela, isso facilita toda essa comunicação, né, Tati? E aí a gente tem que entender quais são... Bom, falei de redes sociais, que são canais possíveis de fazer de forma autônoma e fazer ou investindo, obviamente. Acho que muito para quem está no mundo físico, essa primeira experiência de entrar para o online é importante para saber, dá para fazer gratuito, mas em algum momento você vai ter que avançar e fazer seu investimento. Outros recursos, você precisa engajar a sua população, o seu seguidor nos canais em que você interage. Seja Facebook, seja Instagram, seja sua loja online ou sua rede social via WhatsApp, por exemplo. Traga informações, não é só o produto ou, enfim, venda. Enquanto você só empurrar produto, você pouco está criando engajamento. O que vai fazer você perpetuar ao longo do tempo dentro do online é quanto a sua base é aderente à sua marca para uma longa vida de relacionamento. Né? O que eu acredito também que é um ponto super importante entender é você está lidando com seus fornecedores, você tem negociado com eles disponibilidade de produto e cuidado também porque às vezes a gente fala, bom, preciso vender. Eu pego as primeiras coisas que estão ali na minha frente ou com maior ticket para poder impulsionar. Cuidado, porque se você fizer uma comunicação que for super assertiva e você não tiver estoque para suportar, você vai ter uma quebra, né, ruptura de gôndola no mundo online e hoje as pessoas utilizam todos esses canais também para falar mal. Então a gente precisa tomar cuidado com isso para que você não crie uma expectativa que fique desalinhada com a entrega. Então, e um problema de reputação. É isso. Então, assim, muita preocupação com o volume de estoques que eu também tenho à disposição para poder atender, né? Como é que eu faço para atingir esse cliente com menor tempo de entrega? Então, seu fornecedor logístico é um ponto super importante para ser negociado. Eu vou atender a todas as regiões, eu vou atender parte delas, eu deixo isso claro, eu comento isso nos meus canais. Ou quando eu vou comunicar, tenho uma loja de bairro, eu faço entregas em algumas outras regiões. Ok, deixe isso claro para o consumidor. Porque se você fizer uma comunicação massiva e uma entrega limitada, vai desalinhar, você vai gastar dinheiro para aquele público que não vai converter ou vai ficar descontente com a sua marca. Então tem que ter um cuidado também nessa cadeia.
Outro ponto se os seus fornecedores, se os seus provedores, né, do seu estoque estiverem com alguma pausa, considere rodar estoque daquilo que de fato você tem chance de fazer venda e que não vai te faltar a médio prazo, né? O controle de estoque aí vai ser super importante, porque estoque a gente sabe é dinheiro parado, e como é que eu administro isso? Não é? Um controle de estoque, uma precificação certa, né, Tati? Porque é hora de você avaliar muito bem, assim, esse seu estoque. Ele está obsoleto, não está? É hora de você tentar fazer uma queima ou é hora de valorizar, ver muito bem, né, para não queimar margem, aproveitar até a demanda nova que foi criada. Então, existem alguns cuidados aí, né? Combo, kit. Pensa que as pessoas estão, de novo, estão em casa. Eu vou fazer combo de itens que as pessoas estão buscando para facilitar a jornada dentro da compra. Porque vamos supor, tem muita gente agora indo faça você mesmo, né? Então, vamos imaginar que eu tenho um mix de produtos ali, ou de material de construção, né? Que tem ali um bricolagem e tudo mais, ou eu tenho de materiais de escritório, né? Se eu fizer alguns kits combinando esses itens, não fica mais fácil o processo de compra, né? Se eu juntar todos os itens do slime para poder fazer um kit único, e aí eu melhoro até a minha precificação final, não é mais fácil para esse consumidor comprar e aquietar as crianças em casa? Sim, o frete, tudo vai sair melhor já comprando junto. E considerando que alguns itens isolados eles não venderiam. Talvez verdade. a cola sozinha, do glitter, neste momento ele não sairia. Mas se eu tiver combos, se eu montar esses kits e precificar unicamente e conseguir trazer esse valor agregado para o consumidor, talvez eu esteja ganhando um tempo enorme, que é super precioso, e facilitando também o incremento de vendas na minha loja. Então, tem várias coisas que estão ocorrendo. Eu não sei se depois eu até compartilho contigo, você pode colocar no link. Eu vi algumas coisas, o Google Trends estava comentando, né? Várias pessoas tentando. Como corta cabelo em casa sozinho? Né? Pintar parede. Pintar parede. O Google Trends é uma baita de uma ferramenta. Dá pra gente tirar insumos por ali. Então, tem muitos estudos interessantes. Esse fazer sozinho está ocorrendo todos os dias dentro de casa. Como é que a gente impulsiona? O pintar cabelo, talvez tenha uma série de lojas de beleza, de perfumaria, que possam facilitar esse processo. Eu nunca pintei cabelo sozinha. Bom, como é que você pode facilitar esse processo para mim e para tantas outras pessoas? Ou outras que nunca compraram online? Como é que eu faço eu mostro, ó, quando você compra o kit da tinta, você também tem que ter... Que tal a luva? Que tal o pincel? Sim, o pincel, o pote, o mexedor. O Ricardo Santana... Ricardo Santana até que lança uma pergunta bem bacana, que é qual categoria devemos olhar nesse momento para tentar investir? Porque também é um momento de investimento. Há pessoas que têm contato com muitos fornecedores, às vezes a oportunidade boa, né, vem no seu caminho. Sim. E diante da sua experiência, do que você tem visto, né, das pesquisas, você já citou aí alguma coisa, né? Brinquedos, coisas para se fazer em casa. O que mais você acha, Tati, que poderia ser para quem está buscando novas categorias agora? O que eu tenho observado é que as pessoas estão, além de estar em casa, a gente também tem o ponto de cozinhar muito mais do que a gente cozinhava antes. É verdade. Então, a busca por receitas tem crescido vertiginosamente, né? E as pessoas estão buscando os recursos para cozinhar mais saudável. Então, tá bom, tô em casa. Como é que eu faço pão? É uma das pesquisas do Google Trends. Como fazer pão em casa, não é? Então, se a gente for pensar em alimentos e toda a cadeia, né, de preparação de alimentos, a gente vai ter uma diversidade enorme para falar, bom, utensílios domésticos, né? Mais panelas, porque talvez as pessoas não consumiam tanto, né? Não utilizavam tanto. Talvez eu tenha que falar um pouco de panelas, falar um pouco de todos os outros itens que compõem uma mesa, utensílios e tudo mais. Tudo dependendo do interesse, seja para confeitaria, outro tipo de alimento que o pessoal está interessado em preparar em casa, o pão, a máquina de fazer pão. Exato. É tanto produto que torna a vida mais prática, porque as pessoas estão fazendo comida não só porque estão em casa, mas eu sinto também um pouco de receio de comer a comida da rua.
Exato. exatamente por conta da contaminação. Então, tem esse Uhum. cuidado agora de quanto mais eu puder fazer tudo aqui sozinho, melhor do Melhor, que pegar né? de fora, né? E também o custo. No fim do dia, se eu abastecer minha casa, tanta gente comprou horrores, né? E abasteceu a casa, agora eu preciso fazer. Como eu faço? Sim, Então, sim, o alimento e tudo, todo o aparato vai ajudar bastante. Em compensação, os itens como produtos de limpeza, que são muito mais triviais também de compra no mundo físico, também continuam, né? A quantidade de... A preocupação que a gente tem, obviamente, de contaminação, a demanda aumentou disso também. aumentou Sim, muito. sim. Então, quais outros produtos de higiene a gente está incluindo no nosso dia a dia? Ou aumentando o consumo, né? Toda a linha... As pessoas ficaram muito preocupadas, obviamente, com o álcool gel. Mas, cara, no fim do dia, se você está dentro de casa, você pode lavar muito mais a mão, Água e não sabão. é? Água e sabão. Eu cheguei a bater papo com alguns lojistas, prateleiras imensas de sabonete líquido lotadas e o álcool gel em falta e as pessoas se estapeando para o álcool gel. Por que eu não levo um pouquinho de tráfego e falo, olha, gente, mas assim, o sabão dentro de casa, sendo utilizado e tudo Ele mais, tá mata aqui, também, mata previne. aqui e talvez Sim, a um preço muito mais acessível. Então, eu acho que sim. todo esse composto do contexto estar em casa, produzir alguma coisa em casa sozinho, consumir alimentos e prepará-los, prender a atenção de crianças, sejam em games, sejam em itens lúdicos, sejam Sim. em coisas para que eles produzam e gastem mais tempo e energia. Acho que tem uma variedade interessante para a gente estudar e acompanhar. E pode ser que a E gente esteja falando decoração? hoje. Será que também, o que você acha de decoração nesse Eu, momento? eu acho que as pessoas estão tentando deixar o momento Covid, uma boa parte delas, né? Você vê uma preocupação muito com o psicológico, muita gente Sim, procurando grupos de apoio e tudo mais, mas deixar minimamente a casa aconchegante. A gente acabou de passar por Páscoa, né? confortável, o máximo possível. Pois Sim, é, e as pessoas, eu vi algumas inserções de itens de decoração, mas acompanhei recentemente um grande lojista do mundo físico que fez seu primeiro e-commerce e montou, é uma loja de móveis enorme, mais de 5 sim. lojas físicas aqui em São Paulo, e montou seu e-commerce numa sexta e começou a vender no sábado. Numa loja Nossa, bastante simples, assim, ele trouxe ali o nada muito portfólio, elaborado, não, foto, uma tudo bem plataforma simples feita. e tal. Não fez nada 3D. Coisa simples, um e-commerce padrão. Sim, Resumo, conseguiu fazer uma performance de vendas superior ao que ele estava imaginando, em volume de pedidos, em volume de dinheiro ali faturado sim. no fim do dia. Então, se há essa demanda para tornar a casa aconchegante, é um fato de que até móveis, que são itens mais caros, ou itens de Uhum. decoração, fazem parte da escolha. É óbvio que alguns, talvez, a gente tem que entender um pouco a nossa persona para saber o que promocionar. Item, é, talvez, itens mais acessíveis. Eu não sei se a Uhum. minha persona hoje ela consome itens acessíveis ou ela é uma persona que quer produtos premium. Aí vai depender Sim. desse estudo para a gente É, poder oferecer o que demanda. sim, eu acho que precisa muito depender de conhecer a persona e acreditar no seu produto. Uhum. Acreditar que não vai ser uma crise que vai te fazer parar, né? Exato. De fato, não é só o otimismo besta, mas é acreditar que sempre tem alguém ainda querendo comprar. Ou Uhum. alguém, né? Gente que talvez não estava nesse hábito. Eu tenho um Sim. cliente, não sei se ele está aqui agora, é o Denis Sim. da Intermeso, ele tem uma loja física na Rebouças de instrumentos musicais. Então, Sim, conheço. produtos caros, né? Instrumentos Uhum. são caros. E ele está lá há muitos anos, vende muito no Mercado Livre, né? É loja oficial já. E ele está Uhum. crescendo muito, ele já vinha crescendo e a pandemia não parou o crescimento dele. E É. antes mesmo que virasse regra fechar esse tipo de estabelecimento comercial aqui no estado de São Paulo, Uhum. lógico, o movimento já caiu, né? Mas a loja ainda estava aberta antes de ser proibido fechar. Mas ele comentou assim: engraçado, as vendas online estão crescendo muito, porque as pessoas que moram aqui pertinho não querem sair de casa. Então, elas Uhum. podiam vir aqui rapidão e comprar, a loja ainda está aberta, mas nem isso está acontecendo. Já está todo mundo pedindo Sim. online. E um frete Uhum. baixo, que a pessoa fala: nossa, eu prefiro pegar na portaria do que me arriscar, sair na rua e É esbarrar num isso. monte de gente, né? E por que E é um que... produto, né, premium, um produto mais caro, e É, nem por isso caiu. deixou Então de você tem que vender, né? acreditar
tenha que não acreditar no seu produto e continuar trabalhando como trabalhava antes, como fazia antes, né? Sim. E aí a gente tem que adequar o tom, né? Eu acho que não dá o compre, 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 só empurrando, mas a gente tem que adequar o tom. Talvez trazer uma pessoa que vende instrumentos musicais lida com sentimento, né? Lida com habilidades, lida com arte. Então, trazer um pouco mais esse enredo para que esses consumidores se sintam emocionalmente ligados a essa compra para realizar. É um item de valor agregado alto, né? Não dá para falar, compra uma flauta. Compra uma flauta é muito sem propósito. Eu preciso dizer que a flauta, agora você tem aquele tempo que você gostaria de ter para realizar aquele sonho, né? Às vezes é o sonho de muita gente. E como tem muita gente estudando de tudo, tem gente querendo aprender, inclusive música, já que tá dentro de casa, tá tendo. Pra tudo, né? E é engraçado que, assim, até quem não tem habilidade musical, como eu gosto de música, mas não tenho essa habilidade, comecei a procurar. Eu falei, cara, eu poderia, não que o tempo esteja sobrando, mas a gente começa a procurar. Será que daria certo eu fazer, sei lá, tocar X coisa? Eu tenho um irmão músico, totalmente habilidoso. Eu falei, não, acho que eu vou fazer uma tentativa. Vai dar uma vontadezinha de se aventurar em alguma coisa, né? Pois é. Então, eu acho que não tem nenhum canal super vencedor, eu não tenho fórmula mágica para apresentar aqui nesse momento, mas eu acho que tem algumas saídas que a gente pode se ajudar. Se você quiser, aí, Dani, me permita dizer, tem uma série de conteúdos hoje no portal do E-Commerce Brasil, tem uma série de conteúdos. E-Commerce Brasil está na nossa live também, é um ótimo canal de conhecimento. Super amplo, trazendo todos os tipos de tecnologia, com uma sessão específica para Covid, falando lá várias alternativas. Quiser contatos, né, Dani? A gente tem uma rede de mulheres super envolvidas no e-commerce, engajadas, mulheres no e-commerce, sim. Então, e a gente tem se colocado muito à disposição para muita gente, né? Eu vi de todos os perfis, cliente que foi cliente há muito tempo em outras empresas me acessando, você sabe o caminho, e a gente tem a missão de tentar ajudar. Então, contem aí que a gente vai ter bastante conteúdo para poder ajudar também. Legal. Tem alguns canais também, né, que a gente depois pode divulgar. O Mercado Pago está com um blog super legal, trazendo uma série de soluções. Isso que eu queria comentar também. O tempo está quase acabando, a gente já está falando há quase uma hora, o tempo voa. Fala um pouquinho sobre meio de pagamento. Boa. Para a gente fechar isso também. Mercado Pago tem muita novidade também, que é onde você... Mas lembra da transferência ali para o teu contador não ficar maluco, tá? Porque senão vai dar ruim depois no imposto. Sem confusão, fazendo tudo certinho, consulta contador para tirar as dúvidas. Gente, obrigada por todo mundo que participou. E se você tiver, só para não deixar esquecer, se você tiver loja online, você está impulsionando o boleto, às vezes está lá o desconto de 5%, 10%, toma só um cuidadinho. Boleto no Brasil, 50% dos boletos no período normal não são pagos. Então, vai para um ambiente mais seguro, você está com o operacional reduzido. Dê opção de pagamento no cartão de crédito, é mais seguro. Então, mais seguro. Resolve logo isso. E a quebra, as pessoas estão ansiosas, elas vão comprar boleto, quando o boleto vier primeiro, não preciso disso, a quebra vai ser maior. Ofereça cartão de crédito, que é uma transação segura, e você tem a garantia que o fluxo ali no pagou, acabou. Aí é verdade. É isso aí, arrasou, Tati. Muitos elogios aqui, muita gente mandando palmas, falando ótimo. Patrícia, querida. Então, assim, grata presença, super obrigada. Eu sei que é um horário que tá super concorrido. Esse é o horário nobre dentro do Instagram. Todo mundo tá lá. E obrigada por vocês que ficaram aqui um pouquinho escutando, participando com a gente. Se alguma coisa era importante, ficou sem resposta, manda um direct, né, aqui pro Instagram da Real Trends ou pra Tati, seja qual tipo de dúvida for, né, fale com a gente. E a gente tem o maior prazer de ajudar, de direcionar. Sim, né, Tati? De ajudar nesse processo. É isso aí. É super bom a gente unir forças para ajudar muitos lojistas. É isso aí. Obrigada, Tati, pela presença. Foi um prazer ter você aqui. Dani. Espero que seja a primeira de muitas e que a gente possa seguir trabalhando muito nessa parceria e fomentando o crescimento do e-commerce brasileiro, que nossa alegria é ver isso, né? Ver grandes empresas brasileiras estourando e crescendo, ver as internacionais vindo e também trazendo emprego para o Brasil, ver empreendedor, né, começando do zero o seu negócio e crescendo bastante, porque realmente no e-commerce há lugar para todo mundo, né? Isso é sensacional.
e para todo segmento, para todo tipo de estoque, para todo bolso, dá para Sim, fazer, dá para vender online. é isso. Obrigada a todos Obrigada, que Dani. participaram. Obrigada a Até uma todos. próxima. Um grande abraço para vocês, uma ótima noite. Boa Tchau, Tati. noite. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.